Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Evangelho este que é feito por nós nos Caminhos da Amor e Paz à segunda-feira, para assim iniciarmos bem a nossa semana de trabalho, não é? Ao final do dia, que já estamos mais descansados, já estamos em casa, por certo, para os nossos amigos do Brasil ao final da tarde, não é? Que são agora 5 da tarde. Mas estamos quase a terminar o dia, não é? E, portanto, quando chegarmos a casa já estamos todos muito mais tranquilos para começarmos bem a semana. E o nosso Evangelho no Lar, como sempre, os nossos estudos e todos os Evangelhos no Lar que nós conhecemos começam com uma prece. Eu lembro para terem um copo de água ou um jarro com água, aquilo que entenderem, para que a água seja fluidificada durante este Evangelho. E vou sugerir que comecemos com uma prece, que elevemos o nosso pensamento ao alto, respirando profundamente, tranquilizando a nossa mente e o nosso espírito, e quem quiser que possa fechar os seus olhos, se assim se sentir mais confortável. Respiremos profundamente, com tranquilidade. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, a Ti agradecemos todas as bênçãos recebidas, a bênção da vida, a abundância que recebemos diariamente a nível físico e espiritual, a bênção do trabalho, dos amigos, da família, dos filhos, a bênção da natureza maravilhosa que todos os dias nos oferta o seu perfume, as suas flores, os raios quentes do sol, o aroma do mar, o fresco do vento e os nossos animais, que nos dão um carinho, ternura e dedicação, que são família também. E agradecemos, amado Pai, tudo o que somos e tudo o que temos, em todas as dimensões, de todas as formas, porque tudo são lições, tudo são aprendizagens. Algumas são presentes, outras são provas. E assim, amado Pai Celestial, te pedimos que fiques connosco, nos intuas bons pensamentos, bons esclarecimentos e boas ideias para melhor entendermos as leituras que vamos ouvir, sobre as quais vamos pensar e que depois, mais tarde, ao reler, no nosso quietude e no nosso silêncio, nós vamos interiorizar. E assim, te pedimos que fiques connosco hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, vamos então assim dar início às nossas leituras, primeiro com o Evangelho, e para isso vamos dar as boas-vindas à Suzy. Suzy, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenómenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que, principalmente, se podem aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos.
Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Que assim seja. Que assim seja, Suzy, esta leitura é uma leitura muito bonita e que não podia ser mais oportuna nos dias que estamos a viver, porque realmente nós temos muitas vezes que respirar e respirar profundamente para discernirmos se o que estamos a ouvir é da luz ou não, porque tal é a capacidade que alguns seres têm de se metamorfosearem, diria eu, pela palavra, pela intenção, da forma como falam em seres de luz. Quando nós olhamos um pouco mais, nós vimos que não são, não é? Nós vimos que não são. E para fazer o comentário a esta leitura do Evangelho, como vai sendo o hábito, nós estamos a seguir o livro Fonte Viva, que é um livro psicografado por Chico Xavier e que foi editado pelo Espírito Emmanuel. Nós abrimos estes dois livros sempre ao acaso, vocês já vão sabendo, não é? Tanto o Evangelho, primeiro, como depois o Fonte Viva. E hoje, para a leitura de hoje, como já vai sendo hábito, porque nós não estamos a fazer este Evangelho sozinhas, nós temos a vocês desse lado, mas tirando o plano dos encarnados, nós temos também connosco a equipa dos desencarnados que connosco estão, não só a orientar os nossos estudos e os nossos evangelhos e, enfim, o nosso trabalho, mas também uma equipa de irmãos nossos sem forma humana que connosco também fazem estes estudos e que nos acompanham. E, portanto, nós trabalhamos em conjunto, não é? Somos uma equipa, não somos só as duas. E essa equipa muitas vezes orienta-nos nas aberturas, muitas vezes, quer dizer, não, quase todas, não é? Nas aberturas do Evangelho e do livro Fonte Viva. Hoje a leitura foi de facto, não acrediteis em todos os espíritos. E a Fonte Viva calhou-nos o capítulo 38, que está na página 91, que se intitula Se Soubéssemos. E começa com uma frase de Jesus que nos chegou através de Lucas, no seu capítulo 23, versículo 24, que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma frase muito profunda que Jesus, nos seus retiros, conversando com o nosso Pai Celestial, fez este pedido para nós, para a humanidade. E começa Emmanuel: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse iluminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria, da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo,
apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere a calúnia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. É uma leitura pequena, companheiros. Esta leitura é uma leitura pequena, mas é uma leitura realmente muito intensa. É intensa porque ela vai diretamente às nossas maiores fragilidades. Muitos de nós já não se revêem no homicida, às vezes no caluniador, às vezes no desertor, às vezes no ingrato, às vezes no egoísta, às vezes no glutão. Portanto, nós aqui, quando lemos esta leitura, nós conseguimos trazer para nós toda esta densidade de informação espiritual. Porque ainda nos revemos, muitas vezes, nestas situações. Claro que nós, a maior parte de nós, já não é, eu diria quase todos, não é? Já não é homicida, não é? Já não perpetua esse crime. É uma coisa que para nós já nos aterroriza a só ideia. Já não somos caluniadores com a intenção de fazer o mal direto, se calhar já não somos. Mas quantas maldicências nós dizemos? E isso não será também uma calúnia? E desertores do bem? Desertores do bem, se nós pensarmos na nossa vida em termos maiores, se calhar nós também já não somos, porque já nos afirmamos como trabalhadores do bem, já queremos, já manifestamos a nossa vontade firme de querer seguir esse caminho, de querermos continuar nesse caminho. Mas quantas vezes nós ainda, nas pequenas coisas, em vez de escolhermos o caminho mais difícil, que se calhar é o caminho do bem, vamos seguindo o mais fácil para nos poupar algum aborrecimento, não é? Se calhar já são coisas pequeninas, já são coisas sem grande expressão, mas obviamente ainda estamos a aprender e é natural que assim aconteça, é natural que nós, natural entendamos dentro do nosso nível evolutivo, não é? Ainda não somos espíritos perfeitos e dentro do nosso nível evolutivo às vezes é natural que nós nos desviemos um bocadinho do bem, não é? Às vezes em vez de conversarmos com alguém que precisa, não conversamos porque vamos com pressa, se calhar o caminho do bem seria conversar com a pessoa que está a necessitar. Às vezes deixamos-nos iludir por esta pressa, por esta falta de tempo que nós temos pelas nossas atividades profissionais, mas se nós refletirmos um bocadinho, ou se nós nos afastarmos um bocadinho dessa ilusória urgência, não é? Nós se calhar percebemos que estamos-nos a desviar um bocadinho do bem. E a pergunta que vocês podem pôr é assim, então, mas nós não devemos ter toda essa pressa, essa atividade profissional? Claro que sim, é o nosso sustento, é o nosso ganha-pão, não é? Nós estamos na matéria, temos que trabalhar de acordo com a matéria. Mas aqui também tem que haver um equilíbrio, não é? E eu digo isso e estou-vos a dizer a vocês, digo isso muitas vezes para mim mesma, não é? Porque às vezes deixo-me conduzir por toda a azáfama própria de um ritmo profissional que me vai tirando do ponto de equilíbrio que eu quero para mim mesma. E eu estou a ver este ponto de equilíbrio como o ponto de equilíbrio do caminho do bem. Quando eu me desvio um bocadinho, eu acho, se calhar, que estou a desertar do bem, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se nós olharmos com olhos de ver, nós se calhar, não no caminho em si em termos profissionais, mas nas pequenas coisas que deixamos de fazer ao nosso redor, por nós não termos tempo, não é? Às vezes.
são ilusões da própria malha que está ainda a envolver o planeta Terra, que é criado por todas as nossas mentes, a que chamamos psicosfera, não é? Se nós tivermos, e principalmente nas grandes cidades, se nós estivermos muito mergulhados num ritmo profissional, que todos estão à nossa volta mergulhados nesse ritmo profissional, isso basta ver um filme, por exemplo, nem que seja um filme romântico, né? E nós não aconselhamos todos os filmes violentos, mas filmes românticos ou filmes do dia a dia, enfim, coisas leves. Nós vamos ver, se esses filmes passarem, por exemplo, nas grandes cidades, como Nova Iorque, nós vimos que as pessoas andam todas a correr. As pessoas têm todas um código de valor igual, vestem todas mais ou menos da mesma maneira, de acordo com determinada área de funcionamento. Por exemplo, na área executiva, na área do trabalho por conta de outros, em áreas económicas, áreas bancárias, áreas das empresas, que são, digamos assim, aqueles que regem quase sempre as nossas vidas, não é? E nós vimos que todos eles vestem da mesma maneira, entram todos a correr, saem todos a correr, comem todos mais ou menos a mesma coisa, têm todos mais ou menos os mesmos códigos. São chamados códigos de classe, são chamados códigos de aculturação, os ritmos de uma vida. E depois às vezes vimos que quando um para de funcionar dessa maneira, consegue ver que todos os outros estão metidos num sistema, não é? Esse sistema poderá ser positivo ou não, depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós fazemos com o tempo que nos sobra ou daquilo que nós fazemos dentro desse mesmo sistema. Mas o que acontece a todos, e aqui sem qualquer julgamento, e acontece-me a mim também, é que nós perdemos às vezes o equilíbrio dentro de nós mesmos, não coisas graves, mas coisas pequenas do dia a dia, porque nos deixamos, às vezes são pequeninas faltas de atenção, até mesmo a gerir uma agenda. Por exemplo, nós às vezes deixamos de considerar algum tempo para aqueles por quem somos responsáveis, sejam eles animais ou humanos, não é? E quem é que nós somos responsáveis? Nós somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso cargo, filhos, pais, animais, somos responsáveis pelos nossos amigos, somos responsáveis por aqueles que cativamos, usando uma forma de Saint-Exupéry, não é? Nós somos responsáveis por todos aqueles que nós cativamos. E, portanto, todos aqueles que nós cativamos vão inclusivamente até aos nossos vizinhos, não é? As pessoas com quem nós nos relacionamos e que gostam de nós. Portanto, estes pequeninos equilíbrios são necessários, estes ajustes, e quando nós nos desequilibramos, não seremos desertores do bem, porque estamos atentos, não é? E vamos corrigindo sempre possível. Mas o ideal será nós não nos desequilibrarmos de todo, não é? Nós conseguirmos ir mantendo um ritmo profissional com mais calma, com mais centragem, diria eu, dentro de nós mesmos, para sentirmos espontaneamente quando é que chega aquela fase em que nós estamos a começar a desequilibrar. E aí é importante aprendermos a dizer que não. É importante nós colocarmos o nosso caminho no bem acima de tudo o resto. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é óbvio, como eu disse há pouco, nós vivemos num mundo de matéria, nós temos que trabalhar de acordo com esse mundo, sem causar perturbações, porque nós precisamos de viver, sobreviver e temos muitas pessoas a cargo, certo? Temos responsabilidades, mas podemos sempre aprender a fazer esse equilíbrio e a dizer não com delicadeza, sem perturbar um sistema e sem perturbar o outro. E esta situação leva-nos a pensar que tudo nós, isto em nós, não é? Mas tudo ao nosso redor é um bocadinho isto, é uma questão de equilíbrio entre um sistema que está, se calhar, a acabar, porque nós estamos em transição, e um sistema que está a começar. E o sistema que está a começar é este sistema do bem, é este sistema de trabalharmos com o amor de fraternidade. E, portanto, é trabalhar com o amor dentro de nós mesmos, nós gerirmos os nossos equilíbrios, não é?
E ao gerir os nossos equilíbrios, nós estamos mais atentos por todos os outros por quem somos responsáveis, não é? E esse equilíbrio vai criar uma forma mental, ou seja, o que nós designamos em palavra inglesa, um mindset diferente. Nós acabamos por ver um mundo diferente, dar valor a coisas diferentes, como falávamos há pouco, desapegar-nos de algumas pessoas naturalmente, atrairmos outras naturalmente. Porquê? Porque, pela lei da sintonia, nós deixamos de conseguir vibrar em relação a pessoas com quem já não temos afinidade e vamos atraindo e somos atraídos por outras. Portanto, isto com respeito à questão do desertor do bem. Há aqueles que desertam do bem de vez, e nós se calhar conhecemos muitos colegas nossos que assim fizeram, mas são opções deles, não é? São questões deles. Nós temos estes desalinhamentos e não podemos deixar de estar atentos. Lá está a frase de Jesus: orai e vigiai. E o vigiai é isto mesmo, é estarmos atentos e termos fé e coragem para travar e dizer, não, eu tenho que fazer aqui este alinhamento, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que parar aqui, eu tenho que parar ali, e quando não conseguimos, oramos, não é? Nós pedimos ajuda àqueles que estão mais perto de nós, em termos espirituais, que nos deem uma força, que nos ajudem, porque nós estamos a sentir que estamos a ficar numa fase de desequilíbrio e as coisas não estão a fluir. Depois temos o ingrato, não é? E o ingrato também somos todos nós. Talvez não sejamos assim tão ingratos com o fel da amargura, enfim, toda esta parte mais que invade o nosso coração. Mas se calhar já não somos assim, porque se calhar também já aprendemos a ser gratos. E é muito importante nós começarmos o dia com uma meditação de gratidão. É muito importante nós começarmos o dia, até mesmo antes de sairmos da cama, ou imediatamente assim que saímos da cama, mas antes de sairmos do nosso quarto, ou antes de abrirmos as portas para o dia, diria eu assim, começarmos com uma oração ou com uma meditação, como quiserem, de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por acordarmos, gratidão por respirarmos, gratidão pela saúde, enfim, gratidão. E esta gratidão, esta postura que nós nos colocamos logo de manhã cedo, em postura de gratidão, vai transformar gradualmente a nossa forma de ver o mundo também. Porque em vez de nos sentirmos ingratos, o ingrato raramente se sente ingrato, não é? O que ele sente é desiludido, sente-se minorizado, enfim. Mas em vez de termos este sentimento, antes pelo contrário, nós temos o sentimento de aceitação por tudo aquilo que recebemos, porque já vamos tendo consciência de tudo aquilo que nós recebemos é para o nosso bem. São lições que aprendemos e quanto mais nós aceitamos e não resistimos, mais nós conseguimos tirar o peso dessas lições, não é? E abrir-nos para o bom que elas têm. E gradualmente vamos vendo que a nossa vida se vai aligeirando, que a nossa intuição se vai aprimorando e nós mantemos-nos numa postura de gratidão constante. E durante o dia nós temos algo, temos comida na mesa, agradeçamos. Quantos milhares não têm? Temos água para beber, que bênção. Temos roupa para vestir, que bênção. Não temos milhões, se calhar não é preciso. Portanto, se calhar a prova daqueles que são muito ricos é uma prova tão dura, que eles normalmente perdem-se, não é? Portanto, não sejamos ingratos, não sejamos não sejamos miserabilistas, não estejamos sempre a achar que o que temos não é bom e o que temos não serve e que queríamos mais e mais, não é? Se calhar já não somos aquele ingrato com o fel da amargura e da angústia, mas as pequeninas ingratidões também acabam por nos tirar aqui e ali a energia que nós podíamos ter para levar o mundo adiante, não é? E portanto a gratidão vai nos ajudar com respeito a toda essa postura. Depois o egoísta, eu nem vou falar muito do egoísta, sabem porquê? Porque nós falamos sempre no egoísta, nós estamos sempre a bater no egoísmo e no orgulho. Portanto, eu acho que nós do egoísta todos somos, não é? Ainda todos somos. Ainda somos todos, às vezes, já não somos tão egoístas assim, no sentido em que já pensamos em cooperação
e isto a nível profissional voltamos nós a esta área porque é mais fácil, mas também existe no seio das famílias. Nós, em vez de trabalharmos em cooperação uns com os outros, trabalhamos em competição uns com os outros. Porquê? Porque os falsos profetas assim nos ensinaram. E também existem falsos profetas nas áreas profissionais, que são os gurus das grandes modas, das grandes linhas filosóficas profissionais, que são os nossos chefes, que são os nossos colegas que têm uma capacidade mais cativante de liderança, por exemplo, de movimentar as massas, os colegas, as opiniões. E, portanto, se calhar, os falsos profetas não existem só numa postura filosófica, existem também numa postura profissional, não é? Existem também em relação a nós mesmos, aqueles falsos profetas que nos incutem novas formas de estar na vida, novas formas de ser e que nos levam diretamente a sermos mais egoicos, eles não nos estão a aconselhar nada de bom. Agora, se nos aconselharem a termos uma maior autoestima, maior amor próprio, se calhar já nos estão a dizer alguma coisa de positivo. E aqui há que definir bem o que é o egoísmo e o que é o amor próprio. E o amor próprio é positivo, porque nós temos que nos amar a nós mesmos antes de conseguir amar os outros. Porque se nós não nos amarmos a nós mesmos, nós não vamos saber o que é o amor, não conseguimos amar ninguém. E, portanto, isso são mensagens positivas. Agora, o egoísmo, sermos autocentrados, pensarmos primeiro nas coisas para nós, sermos competitivos, não partilharmos, não cooperarmos, aí sim, já a mensagem não é nada boa. E aqui a questão do glúten é um problema. Num país como Portugal, as pessoas gostam de comer. É não só Portugal, Itália também, não é? Nós temos aqui o Mediterrâneo, embora nós estejamos em Portugal um povo atlântico com grandes ligações à Irlanda, no que diz respeito à característica do povo, mas também a outros povos atlânticos. E nós temos esta questão também do Mediterrâneo, que é o facto de gostarmos de comer, de termos uma dieta saudável, ou seja, a dieta em termos da nossa cozinha, está tudo bem, foi aqui uma coisa que caiu. Em termos da nossa cozinha tradicional, a dieta mediterrânica é uma dieta muito saudável, considerada das melhores dietas que nós temos. Mas nós temos uma coisa que é boa, mas às vezes se for exagero, e daí o glúten vai provocar, como aqui nos diz Emmanuel, os desequilíbrios. E o que é? É que para nós faz sentido receber os amigos à mesa, faz sentido receber a família à mesa, faz sentido confraternizarmos as emoções positivas à mesa. Não é mau, depende do que se põe em cima da mesa. E depende daquilo que nós comemos. Nós não vamos mudar essa questão, porque é uma questão que é muito cultural aqui em Portugal e é muito cultural em Itália. É a chamada comida de conforto, aquela que aquece a alma na partilha e no convívio salutar uns com os outros, não é? Agora, o que nós temos que ter atenção é aquilo que nós comemos e como é que nós comemos, e se nós comemos mais do que temos necessidade. E aqui o equilíbrio, mais uma vez, põe-se no ponto em que nós podemos ter estas confraternizações à mesa, porque elas são autênticas terapias psicológicas, quando são feitas em cooperação, em alegria e, de facto, com amor maior de uns para com os outros, não é? Mas ter equilíbrio no que comemos e no que bebemos. Sermos frugais, nunca deixarmos sempre o estômago com um terço para ser ocupado, não é? Não precisamos de encher o estômago, nós podemos comer e deixarmos sempre uma parte do estômago ainda por encher, ou seja, aquela sensação de satisfação, mas satisfação ainda com um bocadinho de apetite, não é? Sem abusarmos naquilo que comemos e muito menos naquilo que bebemos, que Portugal tem bons vinhos, mas vinho não é mau. Agora, a quantidade de vinho que se bebe já pode ser e muito. Um bocadinho de vinho à refeição não é mau, é até salutar.
Mas se nós exagerarmos na quantidade, se bebermos um copo de vinho, já não é muito bom, não é? Já começa a interferir com a nossa parte psicológica e espiritual. Mas se bebermos muito, então aí é que é um grande desastre. Portanto, tudo tem que ser feito com parcimónia e com equilíbrio, não é? Porque se assim não o fizermos, e a alerta aqui de Emmanuel é esta, se nós soubéssemos, não é? E Jesus diz, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. E estes avisos são que aqui nos dá Emmanuel, que nos deu o Allan Kardec, a espiritualidade, com ele trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo. Estes alertas, os falsos profetas estão em todo lado, porque como vimos na questão profissional, também vimos na questão familiar e também vimos na questão alimentar. E há que reeducarmos-nos em todas estas áreas, reeducando a nossa alimentação para sermos frugais. Podemos comer um bocadinho de cada coisa, um bocadinho, não é? Podemos nos alimentar bem, estarmos numa mesa de confraternização, comendo um bocadinho de cada coisa. E se queremos comer um pouco mais, não vamos escolher os doces, nem vamos escolher os vinhos. Se queremos comer um pouco mais, vamos escolher as frutas ou as saladas, não é? E evitemos as carnes, que os nossos amigos animais não têm culpa nenhuma. Se temos que comer proteína, comamos os peixes. E os peixes os mais pequenos possíveis. Porquê? Porque o perispírito dos peixes pequenos está no cardume todo, não está num peixe só. E o perispírito de um peixe grande está já no peixe em si. Portanto, se nós temos, e temos quase todos, a partir de uma determinada idade, então, ou vamos para os processados, os químicos processados nos suplementos, que também nem todos são bons para a saúde, ou então temos que comer um bocadinho de proteína animal, em alguns casos, ou nos ovos, por exemplo, quem comer, ou nos peixes pequenos, que são muito salutares para a nossa saúde, se tivermos que os comer. Mas evitemos peixes grandes, evitemos animais, a carne, porque já sabemos que eles são nossos irmãos em ciclo evolutivo e, portanto, vamos também aí reeducar-nos. Obviamente, se comermos um bocadinho de peixe, não é? Não, todos nós um bocadinho de peixe, se tivermos 10 à mesa, nós não comemos um cardume, não é? Mas se nós vamos comer peixes grandes ou vamos comer animais, fica complicado. Há um livro muito bom do Dr. Edson Sequeira, que foi o primeiro livro que ele escreveu, que nos diz exatamente tudo isso, explica-nos porque é importante nós deixarmos de ingerir os nossos irmãos, para a nossa evolução espiritual, para a nossa qualidade da nossa energia, da nossa vibração, para nos ajudar até a transmutar as vibrações negativas em nós para vibrações mais positivas. Há estudos feitos em que validam que as pessoas que comem muita carne são pessoas normalmente com tendências mais agressivas. Porquê? Porque eles estão a ingerir toda a dor que o animal sofreu quando morreu, por um lado, e por outro lado, porque a própria vibração daquela densidade alimentar vai interferir também com a nossa própria vibração. E, portanto, nós temos tendência a sintonizar também com esse tipo de vibrações, enquanto uma alimentação mais rica em frutas, em vegetais, em leguminosas, que são ótimas em proteínas, é uma alimentação mais leve, é uma alimentação mais fluida, portanto o nosso corpo fica todo ele mais leve e mais fluido, não é? Portanto, se nós soubéssemos, tudo tem a ver com a forma como nós nos vamos educando, tudo tem a ver com o nosso equilíbrio, tudo tem a ver com a nossa evolução e com o nosso progresso. E à medida que nós vamos progredindo, nós vamos deixando de acreditar nos falsos profetas, porque aquelas mensagens já não fazem eco em nós, ou fazem menos eco em nós. Porquê? Porque nós já estamos mais protegidos com a verdade alinhada com as verdades universais, tal como nos diz Emmanuel, como nos diz no Evangelho de João. Ou seja, a nossa maior proteção a todos os níveis é a nossa própria energia positiva constante. E ela vem de todas estas formas,
E é a melhor maneira que temos de nos balizar, de nos imunizar, digamos assim, com os falsos profetas ou com as energias menos boas que vêm da contraparte, ou seja, dos nossos irmãos mais negativos. Ora bem, vamos fazer uma breve prece de encerramento, está bem? Elevemos o nosso pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus, que de braços abertos está para nos abraçar e nos apoiar, nos fortalecer o caminho, para sabermos discernir o certo do errado. E como ele nos disse há tanto tempo, há 2023 anos, nós vamos dizer agora e vamos pedir: Pai, perdoa-nos, porque não sabemos o que fazemos. Mas ilumina-nos e estrutura a nossa força espiritual e mental para começarmos rapidamente a aprender, com a vossa ajuda, a caminhar no caminho da luz com mais determinação, com mais acuidade, com mais foco e com mais atenção. E que assim seja. Muita luz para todos. Jesus esteja no coração de todos nós. E eu despeço-me não sem antes ouvir a nossa querida Suzy. Mas quarta-feira, a ver se esta quarta-feira eu me consigo disciplinar e consigo estar aqui com vocês. Suzy, que tens para nos dizer hoje? Obrigada, gostei muito da leitura. De facto, nós levamos uma vida muito corrida e por isso é que por vezes vêm problemas de saúde que nos obrigam a parar e aí temos que pensar e temos que olhar para dentro. Porque parece que o dia tinha que ter 30 horas e não tinha, não, 24 não chegam. Porque há sempre tanto e tanto que fazer. E por vezes também deixamos as pessoas passam ao nosso lado e nem olhamos para elas. Portanto, isso é uma coisa que nós temos que mudar, de facto. Mas não é fácil. Não é fácil. Não, é difícil. Mas realmente a vida tem sido assim muito, é muito corrida. Não há tempo, principalmente nas grandes cidades. Aqui onde moro não há muito isso, mas nas grandes cidades é o correr para o transporte, ou o correr para o trabalho, depois sai do trabalho a correr para apanhar o transporte, depois é preciso ir para casa fazer o jantar. E se alguém está mal ao nosso lado, continua mal. Exatamente. Andamos É como isso. que anestesiados, sabes, por todas É um essas bocado, é um questões. bocado. E quando, como tu dizes, quando nós paramos por alguma razão, seja de saúde ou outra, é que nós começamos a olhar para trás e dizer, mas será que valeu a pena tanta corrida, não é? É mesmo, exatamente. É isso mesmo. E para não falar da parte espiritual que aqui Emmanuel nos está a alertar, não é? Se nós Exato, soubéssemos exato. quando formos para o outro lado, que é uma continuidade deste, mas sem É mel, verdade. sem véus e sem máscaras, não é? Exatamente, exatamente. Obrigada, Suzy. Olha, despedimos-nos, não é? Despedimos-nos uns dos outros até quarta-feira, às 9 Exato, da noite, não é? sim. Aqui em Portugal, às 17 no Brasil, e desejando a todos um resto de noite abençoada, muita luz e muita paz, e uma semana cheia de alegria, que é aquilo que nos blinda, não é? Aquilo que nos dá a armadura e o foco. Suzy, beijinhos grandes, uma boa noite, beijinhos a Beijinhos todos também, Maria João. e até E até quarta-feira. quarta-feira, se Deus assim o Deus. permitir. Tá. Adeus e obrigada. Tchau. Beijinhos grandes, fica Tá. bem. Beijinhos. 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 Tá, obrigada. Tchau. Obrigada.